Amém? A gente está num culto especial, você talvez possa não saber, mas a gente está no culto à festa. E o culto à festa, a gente celebra aquilo que Cristo fez através de nós. Gente, eu estou numa pegada de fé, nós não temos tema nesse mês de novo, a gente vai deixar os temas livres para os ministros que vão passar aqui. Mas a minha pegada é celebrar aquilo que nos trouxe a libertação, e fé é a base de tudo. Então, eu estou nessa pegada de fé. Mas hoje eu queria falar sobre a fé que atua pelo amor. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Vamos ler o 5 e o 6. Gálatas capítulo 5, verso 5. Gálatas diz assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém de quê? Aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A justiça é uma esperança, mas ela é uma realidade. Preste atenção nisso daqui. Nós temos a esperança da justiça manifesta por completo, onde todas as coisas serão restauradas. O governo milenar de Jesus na terra é um governo que restaura a ordem, porque é um governo de justiça e de paz. Amém? Agora, a realidade que nós vivemos hoje, apesar de vivermos num mundo corrompido pelo pecado, nós manifestamos através de nós o reino de Deus, porque Jesus disse: eu vim para estabelecer um reino não invisível à aparência, mas o reino na realidade já começou por dentro. Então a habitação do Espírito dentro de nós é uma manifestação do reino de Deus para essa estação. E como somos portadores do reino, onde a gente chega, a gente pode manifestar o reino de Deus que está dentro de nós. Uma vez que nós podemos manifestar o reino, nós somos manifestadores da justiça de Deus em Cristo. Então a justiça de Deus já se cumpre em cada um de nós que aceitamos Jesus. Você aceita Jesus não para nada, não é para ir para o céu. Você aceita Jesus para você vivenciar hoje realidades que só vão ser plenas no milênio e no reinado de Cristo aqui na terra. Então hoje nós já temos acesso, pela habitação do Espírito, através do sacrifício de Jesus, a realidades da justiça de Deus que antes nós não tínhamos acesso, não éramos merecedores. Mas ainda assim, apesar de termos dentro de nós o Espírito Santo e a justiça de Deus, nós aguardamos com esperança e expectativa a manifestação completa dessa justiça que se dará quando Cristo descer para reinar aqui na terra. Então, pela fé, nós aguardamos a promessa da manifestação do reinado de Cristo no milênio. No verso 6 diz: porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Nós estamos lendo a revista atualizada. A revista atualizada diz a fé que atua pelo amor. Qual é a discussão aqui nessa carta de Gálatas? Qual é o contexto? Os cristãos que eram convertidos lá em Gálatas eram constrangidos pelos judeus que guardavam a lei a se circuncidar. E eu creio que se isso pegasse, ia ser muito difícil a gente converter um homem. Porque quer dizer, quem quer aceitar Jesus com uma tesourinha? Venha-se embora e a gente vai ali dentro para a gente circuncidar, que a gente corta o que precisa ser cortado. E se você não sabe o que é uma circuncisão, você abre o Google depois. O Google não, como é que é o outro? O ChatGPT, você coloca circuncisão e ele vai explicar o que é. A gente ia ter uma conversão bem baixa de homens, né? Mulheres iam se converter mais do que homens. Mas graças a Deus, a gente não precisa guardar aspectos da lei, porque a lei só era um aio que nos conduzia à manifestação completa da salvação em Cristo Jesus. Então ele estava aqui discutindo com os Gálatas, e ele dizia: se você circuncidar, se você se submeter a um rito da lei, você diminui a salvação em Cristo Jesus, porque a salvação em Cristo Jesus é pela graça, não por atos feitos por nós, mas por aquilo que Ele fez na cruz.
A salvação está disponível para todos. Não existe um nível de pessoa, um tipo de pessoa que mereça a salvação e o outro não mereça a salvação. Apesar de nós julgarmos as pessoas nos parâmetros humanos e a gente achar que tem certas pessoas que mereciam ir para o inferno. Você se conteve aí porque você é crente, mas você pensou em uns 2 ou 3, talvez 4, e aqueles mais ousados pensou nos 10 que mereciam o inferno, né? Só essa semana, só de hoje, pelo menos tem uns 4 que mereciam, merecia pelo menos um foguinho, pastor. Um inferno não, mas um tempo naquele negócio, como é? No purgatório. Não merece o inferno não, pastor, só semana no purgatório, 3 anos no purgatório. Por quê? Porque a gente avalia pessoas na nossa justiça humana. E nossa justiça humana é rasteira, é rasa. A gente não consegue compreender na plenitude a justiça divina. Porque, meu irmão, pensa bem, a justiça de Deus é algo a alguém. Você deve com um coronel, vamos falar na linguagem aqui do Nordeste, você deve algo a um coronel, não coronel do exército, estou falando daqueles coronel que tem jagunço nas terras, você deve a ele algo impagável, nem na sua vida, nem com os meninos todinhos, você desse, os meninos não pagavam o que você devia para ele, você devia um preço que só morrendo é que você ia, e você... Alô, é nós. É para achar? Foi. Só morte. Aí você chega para o coronel lá, ele está sentado com a peixeira assim, os jagunços tudo ao redor, e ele diz: coronel, vai ficar na mesma linha. Coronel, eu já sei resolver. Eu vou fazer o seguinte: você quita a minha dívida. Teste. Era eu. Coronel, você quita a minha dívida, eu não te devo nada. Ele disse: vai pagar com o quê? Eu disse: com morte. Ele disse: de quem? Quem vai morrer no teu lugar? Teu filho. Faz sentido? Está vendo como a nossa justiça ela é rasteira? O cara ia ser tão crivado de bala, eu acho que ia começar da ponta do pé até subir. A nossa justiça, a gente não consegue chegar na maneira que Deus pensa. Ela é rasteira. E a gente precisa trabalhar isso na gente, porque a gente continua andando em justiça própria. Eu não quero justiça própria no que diz respeito a meus pecados com Deus. Eu aceito a justiça divina e abraço a salvação. Diz: Deus nem liga, ó que coisa linda. E deve ser assim mesmo. Mas me preocupa muito um tipo de crente que está lá, desfrutando da salvação em Deus, e olha para o lado e diz: tá vendo? Não é como eu. Não é tão santo como eu, não é tão merecedor como eu, só quer saber de cachaça, só quer saber de estar no mundo. A gente não tem que se segurar às vezes, porque o mundo faz propaganda do mundo, e a gente olha assim e diz: merece ser fritado no azeite de dendê do inferno. Porque de dendê não sei, só saiu, me perdoe. Bota o azeite que você quiser, ok? Por quê? Porque a nossa justiça própria nos impele a ver pessoas que não fazem o que a gente faz e condená-las. Enquanto que Jesus olhou para essas pessoas e morreu no lugar delas. E se entregou no lugar. E aceitou a proposta divina. Dizer: a proposta de Deus é: vai lá, meu filho, e morre. Por quem? Pelos piores. Ele não morreu pelos santos, ele não morreu por aqueles que iam para a igreja, ele não morreu pelos religiosos, ele morreu pelos ladrões, ele morreu pelas prostitutas, ele morreu pelos homossexuais, ele morreu por todos, para estabelecê-los dentro de um lugar de justiça que eles não mereciam. Mas dentro desse pacote estava você, que era tão bom nessa terra, mas só faltava Jesus. E uma vez que você recebeu Jesus, você está dentro do mesmo pacote. Porque você era tão não merecedor quanto qualquer um deles.
O preço você não podia pagar. Jesus pagou o preço por você. E agora você está dentro de um pacote. O pacote da graça. E uma vez dentro desse pacote, somos todos iguais. Mas pastor, o senhor está falando daqueles que estão na igreja. As pessoas da igreja são lindas. Eu amo elas. Deveria ser assim, né? Mas tem uns irmãozinhos que eu não gosto de sentar do lado dele não, pastor. Não gosto não, porque ele é meio assim, meio coisado. Não gosto do jeito daquele ali, não gosto do jeito daquele. Aquele ali, eu acho que Deus errou. Ele devia ter feito aquele ali mais parecido assim com eu. Comigo. Porque eu sou o sinete da perfeição. Tinha um que era o sinete da perfeição. Esse pensamento é do inferno, meu irmão. Nem dentro da igreja a gente consegue ter unidade. Se você deixar, você não faz amizade com quase ninguém dentro da igreja, só com o que você gosta. E é um exercício para nós, é um exercício você pegar aqueles que é complicado para você e se submeter a ele. Meu irmão, o que posso fazer por você hoje? Aqueles que você não gosta, porque aquele que você gosta é fácil. Fazer uma coisa para essa galega linda é a coisa mais fácil do mundo, rapaz. Embora que ela se aproveite disso, mas ela é fácil. Fazer para ela é fácil. Difícil é fazer para... Então você escolher aquele irmão que você naturalmente menos estaria perto dele e chamar ele para perto de você, isso é céu na terra. Isso é você não agir de acordo com a sua própria justiça, a sua capacidade de julgar as pessoas, mas agir de acordo com a capacidade de Deus, de ver o melhor nas pessoas onde ninguém consegue enxergar. A nossa justiça é falha, a nossa justiça olha para aqueles que estão fora da igreja e diz, está vendo? Se tivesse na igreja não era assim. Mas tem tanta gente dentro da igreja que não é assim também. A gente precisa parar de avaliar pessoas pelo merecimento dela, porque por merecimento ninguém subia. Ninguém sobe por merecimento, meu irmão. Ninguém vai por merecimento, é justamente porque a gente não merece que Jesus teve que morrer. Para nos habilitar a vivenciar a salvação de Deus. Jesus nos substituiu e substituiu. Está feito, está feito. As palavras de Jesus na cruz, está consumado. Esse está consumado é está feito. Está feito para mim, está feito para você e está feito para qualquer um lá fora que você escolher. Escolhe o pior, aponta o dedo. E Jesus está dizendo, está feito. O pior que você quiser escolher. Em que âmbito você quiser escolher, você aponta e Jesus diz, está feito. E se ele diz isso para a gente precisa comprar, gente. A Bíblia fala para a última carta, né, do Apocalipse, ela diz assim, compra de mim colírio. Compra de mim colírio. Para que você possa enxergar. Significa que naturalmente a gente tem uma visão turva, embaçada. A gente precisa clarear a nossa maneira de enxergar. A gente precisa olhar com os olhos que Deus vê. Quando você começa a enxergar com os olhos que Deus vê, você não consegue mais enxergar defeito. Você não consegue enxergar mais falha. Você não consegue enxergar mais ofensa. Você vê pessoas, homens, mulheres, crianças, velhos, jovens, que estão com o coração desejoso por algo que eles não sabem o que é. Mas quando eu falo de Jesus, você fala de um Jesus histórico, você fala de um Jesus religioso, o Jesus verdadeiro manifesto quebranta. O Jesus histórico é um, o Jesus religioso é outro, e tem gente aí fora tão machucado por igreja que sente uma ogereza pelo Jesus religioso, mas o Jesus religioso não é o Jesus verdadeiro, porque quando o Jesus verdadeiro se manifesta, quebranta corações, quebranta corações. Mas nós fomos chamados não para manifestar o Jesus religioso, mas o Jesus verdadeiro. Mas para manifestar algo eu preciso conhecer.
Se eu não conheço, eu não manifesto. Você lembra que o assunto ainda é Gálatas 5, 6, né? A fé que opera pelo amor, né? A revista corrigida fala exatamente isso, certo? No finalzinho ele diz, a fé que opera pelo amor. O que a gente leu é atua, operar. É lógico que nesse texto a gente tira um ensinamento da fé. A fé, ela é poderosa, mas ela precisa do trilho para ela operar. Seria a ideia de um trem. Esses trem-bala que tem lá no Japão e tem em outros lugares. O trem é rápido, poderoso. Não sei quantos cavalos de força ali tem naquele negócio, não sei nem como funciona, se é elétrico, como é que é. Só sei que o bicho começa e acaba, ele faz grandes distâncias de uma maneira bem rápida. Então ele vai em cima ali do trilho e no instante chega onde é para chegar. Tira o trilho, liga o trem, bota toda a força nele, vai para onde? Canto nenhum, porque ele precisa, aquela força inteira, aquele poder inteiro, ele precisa ser direcionado pelo trilho. A fé é poderosa. A Bíblia diz que a fé é poderosa para mover montanhas. Para mandar para a montanha, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar do seu coração. A fé tem o poder de a montanha levantar. Vocês já pararam para pensar a montanha levantando e fazendo assim, indo para o mar? Porque não é a fé vai ser arrancada por Deus. A montanha vai mover pela ordem da fé. Eu penso dela levantando assim os cantinhos, levantando e pulando dentro do mar. A minha imaginação é bem fértil. Extremamente fértil. Então, não é Deus que arranca a montanha, é a fé que move a montanha. Então a fé é poderosa para mover montanha, mas ela precisa do trilho. Porque sem o trilho, é muito poder fazendo zoada. E com pouca efetividade. Que trilho é? A fé opera pelo amor. Quando o trilho do amor é estabelecido, a fé tem poder para fazer o efeito desejado. Então a primeira coisa que você trabalha na sua fé, sim, você precisa se encher da palavra, você precisa estar cheio da palavra, a palavra precisa estar no seu coração e ela precisa sair na sua boca, mas antes de tudo, para ela ser efetiva, você precisa amar. Se a motivação não for amor, fé não tem poder. Fé não pode operar. Ou se opera, opera como uma fé natural, que tem pouca efetividade. A fé opera pelo amor. Na versão NVT, a nova versão transformadora, diz que a fé se expressa pelo amor. E aí nos leva para a amplificada, que diz, mas somente a fé ativada, expressa e operando pelo meio do amor. E a paixão diz, tudo o que importa agora é viver na fé, que funciona e se expressa através do amor. À medida que o amor, ele é o guia para eu liberar a minha fé, ele também é uma expressão divina. Você sabe que fé é um presente de Deus para a gente derrotar o mundo. Ixi, vamos lá. Foi só o amém de Cláudio, eu vou ali. 1 João, no capítulo 5, no verso 4, 1 João 5, 4. Porque todo aquele que é o quê, gente? Que é o quê? Então eu preciso ser... Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa o quê? Fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. No verso 5 diz, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é Filho de Deus? Então, ser nascido de Deus é crer que Jesus é Filho de Deus. E à medida que a gente nasce de novo, a gente tem um presente da parte de Deus, que é a nossa fé. Diga, a fé é nossa.
Marcos 11, 22, 23 e 24 diz: tende a fé que Deus tem, porque em verdade vos digo, se disseres a esse monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidares no seu coração, mas crê que se fará o que diz, será feito. E o verso seguinte diz: por isso, tudo que em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será contigo. Essa fé está disponível para mim e para você, que nascemos de novo de Deus. A fé é o presente de Deus para mim e para você, para quê? Vencer o mundo. Isso implica em atividade, isso implica numa posição ativa e não passiva. Mas a religiosidade fala o quê? Se Deus quiser. Se Deus quiser, isso acontece. Se Deus quiser, Ele me cura. Se Deus quiser, vem provisão. Se for da vontade de Deus, esse problema se resolve. Não é verdade? Religiosidade. Mas Bíblia, o que é que fala? Se posicione. Se posicione aonde? Nas verdades conquistadas por Cristo na cruz. Cristo morreu no seu lugar, levou as suas dores e levou as suas enfermidades. Uma vez que você sabe que as minhas dores e enfermidades estavam sobre Ele, o que é que a Bíblia pede para você agora? Se posicione dentro da realidade da nova criação, não na sua realidade. Mas pastor, na minha família, isso é genético, essa doença, meu pai teve, meu avô teve, meu bisavô teve, meu tataravô teve. Então é genético. A realidade de Cristo, ela suplanta a realidade natural e manifesta o sobrenatural na sua vida, mediante o quê? A vontade de Deus? Não, e sim, porque é a vontade de Deus que a coisa aconteceu, mas aconteceu aonde? Em Cristo. Está feito em Cristo, está Ele na cruz, está feito. Então hoje, se você perguntar a Deus em uma oração sincera, se você chegar para Deus e dizer: Deus, aí eu vi um pregador lá, um pastor, e ele disse que era da tua vontade que eu fosse curado. Ele vai olhar para você e vai dizer: está feito. A resposta você já tem em Cristo. E Ele está dizendo para você essa noite: está feito. Opa! Então a realidade mais difícil de acontecer, porque toda doença é consequência do pecado. Ou Deus criou a doença junto com Adão? No céu tem doença? O que é que a gente conhece dos céus? O que a Bíblia fala dos céus. E quando a Bíblia fala dos céus, nunca fala que tem doença lá em cima. Eu nunca vi o Espírito Santo não descer porque estava com gripe. O anjo de Daniel, demorei para responder. Desde que saiu, desde que tu começou a oração, saiu a ordem para eu vir até tu. Mas eu botei um atestado de 14 dias, porque eu tive umas dor nas costas. E só agora eu pude balançar as asas e desci para você. Na Bíblia a gente não encontra. A gente não vê relato, não está associado com Deus. Agora, doença está associado com maldição. A Bíblia é clara, associar doença com o quê? Maldição. E maldição é a ausência de Deus. Porque onde Deus está, se manifesta a bênção. O mais difícil Deus fez. A gente era ausente de Deus. Então a gente estava sujeito à maldição. Agora Deus não somente chamou você para perto. Deus habita dentro de mim e de você. Uma vez em Cristo Jesus, Ele faz morada dentro de nós através do seu Espírito. Então como é o nome do cara da arca? Agora eu esqueci. Não, essa aí é fácil, essa eu não ia esquecer não. O da arca, que a arca foi para a casa dele e ele prosperou. Obed-edom. Não era fácil, gente. Eu ia dizer que era Moisés na arca, porque eu boto, tu sabe, Moisés na arca e eu boto Noé no monte, mas pelo menos é uma troca justa. Eu substituo um por outro. Obed-edom, como Obed-edom que recebeu a presença da arca. Agora aquela arca também esteve em outros lugares. Ela também teve com os fariseus. Fariseu não. Ajuda. Filisteus.
Ela também esteve com os filisteus, mas no filisteus, o Deus dele caiu por terra. Nos filisteus, a arca não manifestou. No caminho, um dos de Davi, com toda boa intenção, foi segurar a arca, mas não podia. Toca na arca, consumido. Por temor, eles deixam aqui em Obededom. E ninguém sabia, estava todo mundo aterrorizado. Mas Obededom sobre abrigar a presença. E a notícia que se escutava lá no palácio de Davi é: Obededom prospera. Por causa da presença, por causa da bênção manifesta. Gente, a presença está aí. A presença está dentro de mim e de você. O Espírito Santo está aí. Como você tem lidado? Porque a presença vai derrubar alguns ídolos, com certeza. Seus ídolos vão cair de cara no chão. E se você levantar, um dia a cabeça do ídolo está cortada. Ela tem sim alguma manifestação dentro de nós. Ela sim libera algumas coisas dentro de nós. Mas se você não souber lidar com a presença, você não tira o melhor dela. Você não prova da bênção. Mas a promessa de Deus é que a gente vá bem. É que as coisas funcionam. Não, gente, a gente não está pregando o evangelho do Bambi, passeando na floresta. Ó, que coisa linda, olha as matas, o negócio. Não, é a presença sendo satisfatória em toda e qualquer situação. O que importa é a presença. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque a tua presença está comigo, a tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Não é o lugar, é com quem. É melhor o vale da sombra da morte com Deus do que os pastos verdejantes sem Ele. Eu prefiro a presença do que o lugar. Mas o espírito religioso, a gente nos conduz. Misericórdia. Isso é o cronômetro, gente. Estou repreendendo. O espírito religioso nos conduz a tanto... Ó, quem já ouviu falar do deserto? Olha, vamos passar, irmão, pelo deserto. Por que no deserto? A gente vai. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Gente, pelo Espírito ao deserto. Não importa o lugar, importa com quem. Tem crente dizendo que o deserto é lugar de sofrimento. Para mim, se é o Espírito que está me levando, é playground. Não consigo imaginar o tempo de Jesus com o Espírito como um tempo ruim. Mas o inferno chegou, Satanás veio tentar. Depois de 40 dias, jejuando, Cristo teve fome. E não é a fome que a gente sente na hora do almoço. É a fome que você está agora querendo a pizza. Eita, não fala de pizza não, pastor. Eita, chega a remoer a barriga aqui, pensando na pizza. Não é essa fome, é 40 dias sem comer. Ele está consumindo a própria carne. O corpo está dizendo, vai ter que comer, senão vai morrer. Porque ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Quando ele tem contato com a humanidade dele, com a falha, com aquilo que ele era, o diabo encontra ali uma oportunidade de falar no cós dos ouvidos. 40 dias é de glória. Ele e o Espírito Santo. A gente tem contato rápido do tempo de oração de Jesus, porque a gente tem uma avaliação, um relato visual, né, de Pedro, João e Tiago, sem o barquinho porque foram para o monte. Pedro, Tiago, João, sobe com Cristo para orar com ele. O que é que eles veem lá? Transfiguração. Olha os momentos de oração de Jesus, como é que era topado. E a gente é abusado para passar 15 minutos orando. Eu estou falando de todos nós, porque a gente precisa remar muito. E esse rema com H.
A gente precisa remar muito para ter revelação de coisas que estão disponíveis para a gente. Um tempo de oração enfadado. 5 minutos orando enfadado. Atalaias aqui, 1 hora orando aqui. Fazendo o quê, pastor? Tem uma musiquinha, não, é oração, por 1 hora. E gente enfadada para orar. Mas Jesus encontrou uma veia de oração por causa da constância, por causa de continuar, perseverar, que a roupa dele era transfigurada, ele brilhava, aparecia Moisés e Elias, para conversar do que? Das coisas celestiais, não, para falar do dia, do que ele ia passar, a semana que ele ia passar, que era a semana da crucificação, para conversar com ele, para bater papo sobre a terra. A gente tem a presença dentro de nós. E eu quero finalizar com esse texto, chamar o grupo de louvor, porque o tempo, só Jesus na glória. João no capítulo 3, no verso 16. Diz assim: porque Deus amou a quem? Não é os crentes, não. Não é os que merecem, não. Ele amou o quê? Quantas vezes você tem condenado o mundo? Quantas vezes nós temos condenado o mundo? Nós temos olhado lá para fora dizendo, não presta nenhum. Vai pipocar tudo no inferno. Mas Deus fez o quê com o mundo? Ao ponto de fazer o quê? Não foi só teórico esse amor, não. Foi com ação. E o que é que ele fez? Deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Para quem? Para quem crê. Não é um grupo especial de pessoas, é para quem crê. Deus não criou uma igreja, gente, uma religião. Deus criou uma nova vida em Cristo Jesus. Não é uma religião. Que lindo que os evangélicos têm crescido no Brasil. Mas Deus não está atrás de evangélico. Deus está atrás de filho. E eu vou dizer um negócio, você vai se surpreender com tanto filho que você pensava que não era filho. E com tanto que você pensava que era e não é. Porque Deus não está atrás de evangélico. Para você responder aquele questionário, hoje é lindo dizer que é evangélico. Mas Ele está atrás de filhos. Graças a Deus pelas igrejas evangélicas, que lidam com a palavra e ensinam a palavra, amém. Mas o evangelho suplanta uma igreja, suplanta um ministério. O evangelho verdadeiro, ele vai onde ninguém quer ir. Ele alcança aqueles que ninguém quer. Ele muda histórias, ele faz a diferença. Precisamos de igrejas? Lógico que sim. Eu sou doido, eu estou na igreja, diante dela. Mas ela é a solução? É não. A solução é Jesus. Ele morando dentro do seu coração. Agora, Jesus no seu coração vai fazer você querer andar com outros que celebram aquilo que você tem. E que se esforçam para trazer essa palavra para outras pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O verso 17 diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, quem nele crê, não é julgado, mas o que não crê, já está. Às vezes a gente olha assim e diz, olha só, Deus julgando a gente porque eu não tenho Jesus. Não, Jesus é a solução do juízo que já estava sobre você. Porque o pecado sobre nós, e não adianta botar a culpa em Adão. Se Adão nunca tivesse pecado, eu era um santinho. Sim, verdade. Mas agora não é mais sobre Adão, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Apesar de termos uma natureza, cada um de nós é responsável pela nossa própria ação. Você responde por si.
E todos nós estávamos descaídos ou caídos da graça. E precisávamos de salvação. E Cristo se manifesta. Então Cristo Jesus não é a condenação do mundo, mas a salvação. Nos tirar da posição de condenados e trazer para a posição de justiça. Por causa de quê? Do amor com que Deus nos amou. A fé que opera e se expressa pelo amor. O presente de Deus para nós, para encontrarmos a justiça dele, a expressão divina é o amor. E nós precisamos provar desse amor. Nós precisamos reconhecer que ele nos ama de uma maneira sobrenatural. Ele nos quer além das nossas desculpas. Ele nos deseja. Ele deseja ter um relacionamento verdadeiro, sincero, com cada um de nós. E uma vez que a gente diz sim para esse amor, como é que eu digo sim para esse amor? Dizendo sim para Jesus. Quando você diz sim para Jesus, você está dizendo sim para a manifestação do amor de Deus, porque Ele nos amou e nos deu o presente de Cristo. E quando eu digo sim para Jesus, eu estou dizendo sim para esse amor. E quando eu digo sim para Ele, eu sou fundamentado dentro de um lugar e percebo e provo de algo que eu não sou capaz de provar no mundo. No mundo é uma eterna busca por algo para nos satisfazer. Sempre existe uma proposta nova. E toda vez que a gente atinge alguma coisa, a gente vê que é vazio e fica procurando algo maior. Se uma vida bem sucedida financeiramente, de carreira, fosse a solução da vida do homem, não tinha suicídio. E as pessoas vazias de propósito estão aí buscando em propostas que o mundo dá, não necessariamente pecaminosas. Eu não estou falando de uma vida de droga, de sexo, de rock and roll, não, gente. Eu estou falando de vidas lícitas, mas vazias de significado. Que não deixa história, que não constrói nada. Os valores de Deus são eternos. E aquilo que a gente constrói em Deus não passa quando a gente passa. Permanece, porque foi construído em cima da rocha e não se acaba. Uma vida de propósito, é isso que Deus tem proposto para mim e para você. E eu queria saber se você está aqui nessa noite. A gente quer fazer festa. E a música está muito tristinha para fazer festa. Eu não quero ninguém vindo chorando. Eu quero Jesus. Embora que você possa chorar, eu quero que você venha com alegria, porque a proposta que tem para mim e para você é de alegria. A alegria nele, mudar a sua história completamente. Não é um convite para você ser membro de igreja. Paga isso da sua ideia. Eu não estou convidando para você ser membro. Mas pastor, se eu aceitar eu quero ser membro. Beleza, seja bem-vindo. Não vai nos ofender, mas o convite não é esse. Ser membro de igreja. O convite é uma aliança pessoal. Não com pastor, não com um grupo de ministros, não com um ministério, não com uma placa. Mas com Jesus. O único e verdadeiro. A verdade e a vida. O caminho até Deus, o que morreu em nosso lugar, para nos dar vida verdadeira, para fazer com que o seu substituto habitasse dentro de nós, porque ele teve o cuidado, ele disse: eu vou partir, mas eu não vou deixar vocês só, vou mandar alguém igual, para habitar dentro de vocês, a porta dos céus. Jesus, Ele quer te batizar, te encher no corpo e no espírito, para que você seja pleno aqui na terra. Então o convite é esse. Se você não tem um relacionamento pessoal com Cristo, se você nunca fez a confissão, lá de Romanos capítulo 10, no verso 9, coloca lá para a gente ver, Romanos 10. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Salvo de quê? Do inferno? De ir para o inferno? Não, salvo de você mesmo. Salvo desse lugar onde você está, onde não encontra propósito. Salvo do vazio.
salvo da tristeza, salvo da doença, salvo, meu irmão. O lugar de salvação que Cristo conquistou para nós vai muito além do que uma moradia no céu. Ela é uma realidade viva, pulsante, e está disponível para nós a qualquer tempo. Então, se você está aqui essa noite e quer entregar sua vida a Jesus, começa a fazer festa. Cadê festa? Tem festa? Um sorriso, ó. Tá vendo que eu não estou chorando? Um sorriso. A gente quer se animar com você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão, vem aqui para frente, a gente vai orar com você, a gente vai dançar junto. Não, eu não vou fazer você dançar, mas a gente vai se animar. A Bíblia diz que tem festa no céu, os anjos celebram. Então vai ter festa aqui nesse lugar pela sua vida. Se você está aqui, quer entregar a sua vida a Jesus, diz: sou eu. Vai ser o primeiro de vários. Quem é? Levanta a mão. Eu vou demorar mesmo nesse apelo. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Diz assim: eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Eu quero essa verdade. Eu quero viver essa vida. Se você está aqui, está afastado dos caminhos e quer retornar para Jesus, vem-te embora também. É tempo de reconciliação. É tempo de Jesus em vocês. É tempo de Jesus em nós. Celebrar Cristo é a melhor coisa que a gente pode fazer. Fica de pé, começa a dançar. E a gente vai deixar esse louvor todinho. Se você quiser, vem aqui na frente e a gente vai orar por você.